caros alunos. Meu nome é João Paulo Furtado, sou professor da disciplina Teorias da Comunicação e nesse momento eu venho até vocês para apresentar a disciplina, para a gente saber qual vai ser a abordagem, método de avaliação e para que vocês possam também ver se o nosso programa vai estar dentro da expectativa de vocês, para que possam ter um bom momento de estudo. Sejam bem-vindos, é um prazer estar com vocês e espero em breve ter a oportunidade de conhecê-los pessoalmente. Bom, nessa disciplina, nós iremos refletir e discutir sobre a comunicação social e como esse processo se faz presente em nossas vidas, desde as relações interpessoais, passando pelas tecnologias de informação e comunicação, que a abreviação chama-se TICs, então toda vez que vocês observarem essa sigla, essa abreviação em algum local TICs, é referente a tecnologias da informação e da comunicação. Até os grandes veículos de mídia. Os grandes veículos são a televisão, o rádio, o cinema, as grandes revistas impressas, jornais impressos também, e a influência dos mesmos, desses meios, na sociedade, não é? Nós, enquanto um grande conjunto social numa cidade, no estado, num país, e em nossas vidas enquanto sujeitos. O que é interessante a gente pensar, né? Assim como a educação, a comunicação ela se faz presente na nossa vida sempre, né? Desde quando você é um bebê, você se comunica com a sua mãe, você é uma criança pequena e dentro do seu vocabulário, do seu conhecimento de linguagem, você também consegue se comunicar e se fazer entender, você aprende através da linguagem, né? Então a comunicação permeia toda a nossa vida. A gente sempre pensa que a comunicação ela se dá só nos grandes meios ou das formas mais tradicionais, mas na verdade o que nós vamos refletir é que nós estamos o tempo todo nos comunicando e que nós temos que melhorar essa capacidade, né? E quando a gente melhora isso, a gente melhora também a relação no trabalho. E aí a gente consegue ter tanto uma relação profissional quanto estudantil mais fácil na nossa parte laboral e também na nossa vida de educandos. Vamos lá. Vamos entender como é que a nossa disciplina está estruturada, né? Bom, nós vamos trabalhar na unidade 1, a primeira unidade, os tipos de comunicação e os elementos e conceitos de comunicação humana. Né? Quais são os tipos e dentro desses tipos, quais são os elementos que fazem com que a comunicação funcione, aconteça, conceitos, né, do que é comunicação e desses tipos de comunicação. É importante como um ponto de partida inicial para que nós possamos entender tudo o que virá depois dentro dos nossos estudos. A unidade 2 tratará de relações entre comunicação, mídia, linguagem e história. Ora, é interessante que eu entenda agora, já que eu já sei o que é comunicação, como ela se dá, que eu entenda a relação dela dentro da grande mídia e como a grande mídia, que é composta de várias linguagens, por exemplo, o rádio tem a sua linguagem, a televisão tem a sua, o jornal impresso tem a sua linguagem, o cinema tem a sua, os meios cibernéticos, né, da internet também têm as suas peculiaridades. Como eles tratam esses conteúdos e a relação com a história também. Porque é importante a gente entender como os meios de comunicação se consolidaram e também como eles foram utilizados ao longo da história por determinados grupos para conseguir poder, persuasão, vitórias políticas ou econômicas. Tudo isso é muito importante que nós tenhamos conhecimento. Na unidade 3, nós iremos trabalhar relações entre comunicação, mídias, sociedade e educação. Veja aí a relação entre comunicação e educação. O que não é o que é o ato de educação, senão a comunicação entre professores e alunos, entre autores, através dos seus livros, e os alunos, né? Aquele que quer aprender, que busca conhecimento, senão a relação entre você que está em casa, ou que está assistindo, ou escutando esse material em algum polo, mas não tem um contato direto com o professor, comigo aqui no estúdio, mas, no entanto, você pode ter acesso ao conhecimento que eu quero passar através desse meio. Então, olha só que interessante a relação entre a comunicação e a educação, como isso se dá tanto no momento presencial, que é um momento tradicional clássico, também como pode acontecer via EAD, educação à distância, se apoiando nas tecnologias da comunicação e da informação. Bom, é importante a gente saber, então, que dentro desses tipos de elementos e conceitos de comunicação humana que nós vamos ver na unidade 1, nós vamos trabalhar um tema chamado comunicação e interação social.
Comunicação é um ato, é um processo de interação, de interagir com o outro, falar com o outro, me fazer entender, entender o outro, tentar me comunicar, receber informação, passar informação, me organizar com as pessoas, né? Isso é interação. Quando você se organiza num grupo de estudos, é uma organização que se dá através da comunicação e da interação. Quando você se organiza em torno de um sindicato de professores, ou de um partido político, ou de uma associação de moradores, é comunicação e interação também, formando a base da estrutura de tudo isso que você quer trabalhar, né? Através das suas propostas, das ideias que você busca, tá? Então, por exemplo, nós iremos estudar o que é comunicação interpessoal e o que é comunicação institucional. Iremos estudar também o que é comunicação de massa. Estudaremos os elementos condicionantes da comunicação, quer dizer, aqueles elementos que são preponderantes para que ela aconteça, e também os conceitos de comunicação. O que os autores dizem que é comunicação? É óbvio que cada um de nós, pela nossa experiência de vida, pelos nossos estudos, nós temos conceitos do que é comunicação, né? Eu tenho certeza que com o potencial de vocês, não só de talento e de inteligência, mas também com a capacidade criativa e de estudo que vocês têm, vocês podem tranquilamente formular conceitos de comunicação de acordo com as suas experiências. Mas aqui nós iremos estudar o que os autores falam, quer dizer, o que aqueles pensadores, pesquisadores que trabalham a comunicação através de métodos científicos, o que eles nos dizem o que é isso. E aí essas duas imagens são interessantes porque elas nos colocam duas esferas de comunicação. Uma através de várias antenas, comunicação via satélite, radiodifusão, e a outra através do contato humano direto, né? Quando você fala, tanto pela linguagem oral quanto pela linguagem de sinais, quando você gesticula para se fazer entender, quando você faz uma expressão ou tipo de olhar, e as pessoas passam a entender melhor a sua real intenção, né? Então são tipos de comunicação completamente diferentes, mas que acontecem o tempo todo, interagem conosco o tempo todo, e nós devemos dominar o entendimento disso, né? Outra forma tradicional também é a escrita através de uma carta feita a punho ou através de uma carta impressa, né? As empresas trabalham muito com memorandos, ofícios, circulares, né? Essa comunicação impressa, ela também se dá não só escrita à caneta, e também ela se dá através de cartazes. Então você tem a comunicação interna do local onde você trabalha ou estuda, que são cartazes, murais, ou mesmo a intranet, te dando informações que são vitais para que aquele trabalho possa ter uma boa continuidade. E na segunda imagem você tem esse sujeito que ele está fitando, olhando as várias mídias sociais, né? A gente sabe que uma rede social ela pode ser formada por pessoas ou por vários veículos. Uma rede social pode se dar através da televisão, do rádio, num grupo de pessoas que vai se reunir. E aí nós temos as mídias sociais, que aí é o Facebook, o YouTube. Aqui tem o ícone do Google+, ou é Google Plus também. Twitter, né, Snapchat, quer dizer, são várias formas diferentes, com peculiaridades cada uma, que se fazem especiais e que nos ajudam a nos comunicar também. Então nós temos que entender essas diferenças. Vamos lá então, vamos entender agora do que a gente vai trabalhar na unidade 2. A unidade 2 foi dividida em duas partes, né? A parte 1 trabalha relação entre comunicação, mídia, linguagem e história. A parte 1, comunicação e linguagens. Bom, quando a gente fala em linguagem, as pessoas automaticamente associam a idioma ou a gramática, né? Ao português, por exemplo. Bom, eu não me refiro a uma língua, a um idioma. Eu me refiro a diversas linguagens, por exemplo, formas de expressão. Se você vai assistir a uma peça teatral e durante essa peça é tratado conteúdo educacional ou político, você está recebendo uma educação, você participa de um ato de comunicação através da linguagem teatral.
através dos elementos que o teatro precisa para se fazer entender, se construir e dialogar com o público. E se você vai numa sala de cinema, a mesma coisa. O cinema é diferente do teatro, então as peculiaridades da linguagem do cinema são diferentes. Então, no dia a dia, você é bombardeado por várias linguagens. Linguagem radiofônica, televisiva, cibernética, teatral, musical. Então, por isso que nós vamos trabalhar a questão da semiótica e dos signos, que a semiótica é a ciência que estuda as linguagens. E os signos são os elementos que compõem as linguagens. Com calma, nós vamos entender o que é cada uma dessas coisas. Estudaremos signos, linguagens e códigos. Quais são os elementos que ajudam a constituir uma linguagem. Códigos analógicos e códigos digitais. Aí nós já temos uma relação entre tecnologias diferentes, tecnologia analógica e a tecnologia digital, né? Quem tem mais de 30 anos conseguiu viver essa transição do analógico para o digital. O jovem hoje, que tem 15 ou 18 anos, ele na maioria das vezes só conhece tecnologia digital, né? Então, para nós que trabalhamos com educação, sendo docente ou técnico ou auxiliar, é importante que nós possamos entender as diferenças entre o que foi analógico e digital para entender como isso mudou a nossa forma de comunicação. Estudaremos também na parte 1 relação entre linguagens e mídias, né? Como essas várias linguagens que já existem, elas vão se adaptar nessas mídias, principalmente nas mídias digitais. Se você for observar, você tem o rádio, e você tem o rádio via internet. Você tem a televisão, e você tem programas televisivos adaptados para a internet. Você assiste filmes através da internet. Então, quer dizer, você tem linguagens que vão se adaptando aos vários tipos de mídia. E aí a imagem de um grande nome da história da ciência, no estudo das linguagens, Ferdinand de Saussure, o criador e pai da semiologia, uma figura importantíssima, porque ele, para o pensamento moderno, ele é um divisor de águas, junto com Marx, Freud e Nietzsche. Então esses 4 nomes juntos, eles marcam um antes e um depois em tudo que a gente vai estudar nas áreas das ciências sociais, ciências humanas, né? Eles são figuras importantíssimas. E o que é mais interessante no Ferdinand de Saussure é que a obra dele é uma obra póstuma. Quer dizer, ele havia falecido, e aí os seus alunos compilaram o material que ele havia escrito, aulas que ele havia dado, e construíram um grande livro dentro de uma lógica do ritmo das aulas que ele havia ministrado, tendo uma obra sobre a semiologia. E aí esse símbolo é interessante para que a gente pense que, para cada palavra que eu conheço, existe um correspondente mental ou visual. Por exemplo, quando eu falo árvore, aí na imagem nós temos tree, árvore em inglês, né? Então olha só, para o mesmo objeto, árvore, eu tenho árvore escrita em português, árvore escrita em inglês, são grafias diferentes, e tenho a árvore, o símbolo, a planta, né? Então eu tenho uma visualização e uma imagem acústica. A imagem acústica é o som, é o que eu falo, são as palavras, né? Então, para cada imagem acústica, para tudo que você fala, existe uma imagem mental, que é a visualização que você faz desse objeto, através da relação que você tem com ele, porque você já o conhece, né? E aí isso se dá também dentro desse contexto super complexo, que é o contexto da comunicação social e da relação com as inúmeras tecnologias também. Por isso que nós temos teoria da comunicação, porque é um processo que nós já vivemos ele, mas nós precisamos entendê-los de forma crítica e científica. E aí a gente parte com esses gráficos, essas imagens também, para que a informação não fique tão abstrata, para que você possa reconhecer que o que você pensa dentro da sua cabeça com essas engrenagens, né, é a matéria-prima do que você vai falar, ou do que você vai escrever, ou do que você vai fazer em televisão, ou do que você vai fazer em rádio. Então tudo isso é refletido através da sua relação com o mundo, da sua relação com o outro, de como você entende as coisas através da comunicação. A unidade 3 vai tratar relação entre comunicação, mídias, sociedade e educação. Vamos lá. Comunicação, mídias e sociedade.
Mídia e equilíbrio social. Como a mídia é utilizada para nos induzir a um tipo de comportamento. Mídia e indústria cultural. Como os meios de comunicação se apropriam da arte, da cultura e fazem desses dois produtos culturais elementos comerciais. E a gente vai entender qual é a crítica que existe por trás disso. O outro ponto é mídia e construção simbólica das relações sociais. Né? Como a mídia vai nos dizer o que pensar, o que as coisas significam e como nós deveremos nos relacionar com o outro e com a sociedade. Isso é muito importante também. Mídia e redes sociais. Aí vejam que, no exemplo passado, eu falei que uma coisa é uma mídia social e outra coisa é uma rede social. E as redes sociais vão entrar em contato com as mídias e vão criar uma questão de hibridez, né? Que é essa fusão, essa adaptação bem-sucedida, que vai fazer a gente se relacionar de uma outra forma nas redes sociais. Mídia e sociedade do conhecimento. Bom, sociedade do conhecimento é o mundo que nós vivemos, onde nós precisamos ter conhecimento, certificação, diploma, onde nós precisamos provar as nossas competências, onde ter mais conhecimento é estar um passo à frente do outro, numa sociedade que coloca as pessoas apenas como competidores. E aí nós vamos ver a relação que a sociedade do conhecimento tem com as mídias, como as mídias ajudam a estruturar isso, que é muito interessante. E aí você tem uma charge super crítica que mostra uma televisão beijando a mão de um executivo e na camisa, na roupa desse executivo, você tem um cifrão, né? Então você sabe que é uma pessoa que tem muito dinheiro e o dinheiro constitui as pessoas em poderosas influentes. E se a mídia está tomando bênção, a televisão está tomando bênção, beijando na mão desse braço de um homem rico, quer dizer que ela é servil e está aos interesses dele. Isso nos faz questionar o que nós vemos nos jornais, como as coisas são discutidas na televisão, para que nós possamos entender a quem é conveniente isso. Para mim, enquanto educador, enquanto aluno, enquanto trabalhador, ou para um grande empresário, para um grande grupo político. Eu tenho que entender como a mídia, de forma tendenciosa, tem feito uma construção da realidade muito prejudicial ao brasileiro. A parte 2 da unidade 3 tem temas importantes e o título é Relação entre comunicação, mídias, sociedade e educação. Né? Subtópico comunicação, mídia e educação. Primeiro estudaremos educação, mídia e escola. Quais são as relações que existem entre educação, a mídia e a escola? Pode a mídia educar uma pessoa, assim como um pai ou uma mãe educa, assim como uma escola ou uma universidade educa? A mídia tem esse poder? Vamos pensar nisso. Mídia, ensino e aprendizagem na escola. Como vamos utilizar a mídia, os meios de comunicação, dentro dos locais onde trabalhamos, para fazer com que o aluno aprenda mais e com que o professor trabalhe melhor, sem tanto desgaste. Isso é importante, né? Eu tenho que ter qualidade de vida e qualidade no trabalho de todos os profissionais da cadeia educacional. Do assistente, do técnico, do coordenador, do professor, do supervisor, do diretor, todos eles têm que ter qualidade. E essa qualidade vai nos levar ao quê? A uma melhor qualidade de educação, de ensino e aprendizagem para o aluno, onde o aluno se estresse menos e aprenda mais de forma mais objetiva. Outro tópico é escola, espaços e linguagens do aprender. Nós vamos pensar nesse tópico como os espaços escolares eles são preponderantes para fazer com que as pessoas se sintam bem e aprendam mais. Se eu tenho uma escola rígida, ultrapassada, hierarquizada, excessivamente hierarquizada, que cobra muito, oferece pouco, não deixa o aluno se pronunciar, não deixa o aluno criar, não deixa o professor e a equipe técnica opinar e construir, eu vou ter um processo fadado ao estresse e um desempenho pior de todos os agentes dentro desse processo de educação, né? Agentes profissionais e estudantes. Se eu tenho um espaço e uma estrutura
que me permite estar mais confortável na minha relação com o ato de estudar, com o ato de pesquisar, com os professores e os outros profissionais da escola, eu tenho um desenvolvimento melhor de todas as práticas, desde o profissional que ali trabalha, quanto do aluno no seu processo de aprendizagem. Então vejam como são vários elementos dentro da comunicação que eles acabam influenciando a questão também da educação. O próprio espaço em si, através da arquitetura, do designer, ele comunica, ele dá uma ideia. As coisas não são feitas de forma aleatória. E quando você começa a entender isso, você começa a trabalhar melhor também. E aí outra charge para a gente aprender de uma forma divertida, né? No Brasil existem 4 poderes: o legislativo, o executivo, o judiciário e a mídia. Bom, esses 3 primeiros nós conhecemos, né? O legislativo cria as leis, não é isso? São os deputados. É a atuação política no sentido de criar projetos e leis que devem qualificar a vida do cidadão. O executivo é o que administra. O executivo são aqueles que são eleitos. Presidente, ministros, né, que são escolhidos pelo presidente eleito, governadores, prefeitos. E o judiciário trabalha com o julgamento dentro das leis. Então o judiciário, para a gente, numa esfera maior, é o STF, né? Então esses 3 poderes são constituídos, eles são e devem ser independentes um do outro para que não haja influência. Uma pessoa ou um órgão com esses 3 poderes juntos tem um poder total de tudo que se passa, seria uma ditadura. E aí você tem um 4º poder que ele não é um poder oficial, mas ele é tão forte quanto que é a mídia, né? Então a mídia educa, pro bem ou pro mal, ela educa. Se ela dá uma educação boa ou ruim é outra história, mas ela educa. A mídia constrói a realidade. Como que ela constrói a realidade? A mídia pega um fato, distorce e diz que aquilo foi a verdade, que aquilo é o que de fato aconteceu. E a partir do momento que as pessoas acreditam, a mídia está construindo o que é realidade, que é uma coisa super complicada, complexa, que a gente deve estar sempre atento. E aí você vê que no 3º quadrinho o rapaz pergunta, né, e o povo? Qual é a função do povo nisso tudo? E aí a televisão responde de forma irônica, o povo assiste. Assiste porque participa pouco dos 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, e assiste porque é um povo que está totalmente influenciado e alienado pelos meios de comunicação, muito influenciado pela mídia, né? O que é uma coisa que só pode ser revertida através da educação, através do debate, do estudo, da leitura, da conversa, da politização dessas pessoas também. Nossos recursos imateriais. Durante a disciplina, utilizaremos as audioaulas, que é esse material que nós estamos escutando agora, o caderno da disciplina e materiais postados no ambiente pelo professor, como os slides das unidades, os links para vídeos do YouTube e outros sites também, né, sítios em português, para que nós possamos acompanhar e ter outras fontes. Veja que no final de cada audioaula, as referências de livros e artigos utilizados são citadas para que você possa pesquisar. Por quê? Porque eu não posso chegar aqui simplesmente para falar para uma turma que está buscando se qualificar e dizer o que eu penso, o que eu acredito. Eu tenho que mostrar as fontes de onde eu trago. E aí vocês vão poder entender e buscar de forma independente. Vocês não vão ficar presos ao que eu disse, a minha opinião. Vocês podem inclusive ler para discordar de forma construtiva e assim dominar e se apropriar de todo esse conhecimento. A nossa avaliação. Essa avaliação, ela é geralmente uma avaliação leve. Em qual sentido? Ela não tem aquele aspecto tradicional de qualificar o aluno por nota ou de punir o aluno com a tensão de uma prova, de uma eliminação, de uma reprovação, né? Será uma avaliação no sentido de que nós temos que saber o que vocês aprendem melhor para que possamos melhorar e potencializar e o que vocês não estão aprendendo tão bem para que nós possamos melhorar e fazer isso para vocês e para outras turmas. Então vocês trabalharão com questionários, todos objetivos de múltipla escolha, quer dizer, os questionários têm questões de marcar a verdadeira, a correta,
fóruns avaliativos e as atividades presenciais que se serão com os tutores na presença dos professores também. Bom, e as nossas referências? Primeiramente, o caderno da disciplina do pró-funcionário. Ele é a nossa base para tudo, né? E depois outras referências são materiais que nós vamos citar ao longo da disciplina e que são materiais de fácil acesso, como, por exemplo, o segundo livro que está citado aí é O que é Comunicação, que é do autor Juan E. Dias Bordenave. Esse livro ele é um livro pequeno, ele não é um livro extenso, no entanto ele é muito rico de conhecimento e tem uma linguagem fácil. Então, para quem quer se aprofundar, é interessante ler como um passo inicial. E também nós trabalharemos com o material do Dante Bessa Diniz, Teorias da Comunicação, que é um material inclusive da Rede ETEC. Aí 2 livros de referência também, Teorias da Comunicação, Conceitos, Escolas e Tendências, de Vera Veiga França e Antônio Martino Hoffed, que são autores que analisam as várias teorias da comunicação. E também um artigo do professor Oswaldo Trigueiro, da Universidade Federal da Paraíba, que tem o tema O Estudo Científico da Comunicação, Avanços Teóricos e Metodológicos Ensinados pela Escola Latino-Americana. Sites utilizados também, Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação Básica. Aí é um vídeo do YouTube para que você aprenda de uma forma direta com quem está expondo suas ideias. O outro, professores precisam participar da inserção de tecnologia na escola. É um debate no YouTube, uma entrevista, sobre o papel do professor. Né? A nossa época ela é muito complicada para nós professores, porque o aluno, o jovem, ele domina muito a tecnologia. Ele aprende com muita facilidade. Então você tem que dominar também para que você possa acompanhá-lo e participar desse universo dele. Educação pela comunicação, como formar cidadãos. Aí é uma matéria de um colunista do site UOL sobre a questão da educação no que diz respeito a emancipar, formar e conscientizar pessoas. Desejo a vocês bons estudos, que estejam sempre estimulados, que se dediquem bastante, busquem seus professores. Minha dica é que vocês possam sempre também estudar em grupo, que é muito prazeroso, facilita, um aluno tira a dúvida do outro, um aluno traz uma contribuição diferente da outra, e aí você fica cada vez mais maduro dentro desse processo.